Olá pessoal, hoje eu vou fazer o replante dessas duas mini Phalaenopsis. Eu comprei elas na Telha Norte. Olha, essa Phalaenopsis, ela é pelórica e tá com só uma haste. Olha, ela tá no esfagno. E essa daqui é uma Phalaenopsis de cor escura, já perdeu a flor, mas ela mantém uma haste verde. Também tá no esfagno. Pessoal, eu vou cultivar essas orquídeas no chip de coco, tá? Vocês sabem que aqui no canal eu cultivo as orquídeas tanto no chip de coco como na fibra de coco, né? No caso das Denphals, do Dendrobium, Oncidium, né? E no chip de coco as Phalaenopsis, né? Então aqui eu deixei algumas para vocês verem. Todas essas orquídeas que são mini, elas estão sendo cultivadas no chip de coco, né? E eu não tenho nenhum problema, gente. A questão é que assim, as regas, pessoal, são muito espaçadas, né? Então, eu não rego essas orquídeas todos os dias, tá? Tem orquídea aí, gente, que eu fico sem regar 15 dias. Essa orquídea aqui, pessoal, ela tá sem rega há 15 dias, tá com a folha super dura e tá mantendo a floração dela, olha, tá? Então, assim, eu não tenho tempo de regar. Então, o tipo de coco é bom porque ele mantém a umidade da planta, né? Você não precisa ficar regando toda hora, tá? As pessoas perguntam, né, se eu não tenho que tratar o tipo de coco, né? Mas eu uso esse aqui, ó. É um tipo de coco que já é pronto para o plantio das orquídeas, né? É dessa marca aqui, Algarve. É marca própria da Velha Olambra, né? Já é uma marca própria para cultivar as plantas. É um coco, um tipo de coco que já é tratado, né, gente? É um tipo de coco que você não precisa fazer nada, né? Porque ele já está pronto para o plantio, né? E é um produto natural, é fibra da fruta, né? Excelente, né? E as orquídeas, elas gostam, viu, gente? Elas enraizam bem na fibra do coco, tá? Tanto os chips quanto a fibra, você sabendo utilizar, a orquídea fica muito bonita. Bom, então vamos tirar a planta do vaso. Vamos ver se sai. Olha, tá no esfagno mesmo, né? Bastante esfagno. Um cheiro de umidade aqui. Bom, aqui tem que tirar todo esse esfagno, né? E eu não vou mexer nessas raízes aqui, vão ficar essas raízes mesmo. Ó, então tá assim a planta, olha. A raiz aqui, essa raiz amarela, mostra a falta de circulação de ar e excesso de umidade, né? Mas eu não vou cortar nenhuma raiz não, porque elas conseguem enraizar depois por essas raízes aqui que estão meio amareladas. Vamos ver essa daqui. Também, né, gente? Tá no esfagno. O esfagno tá seco, seco, seco. Parece uma palha seca. Essa aqui parece que tá um pouquinho melhor de raízes. Vamos ver aqui. Elas não têm buchinha. Ó. Já liberei, né? Ó como que tá as raízes.
Também não vou cortar nenhuma raiz, viu, gente? Cortar essa haste aqui que já tá amarelada, né? Essa aqui, como tá verde ainda, eu não vou cortar porque pode ser que ela ainda bifurque por aqui. E eu não gosto de cortar haste mesmo, tá? Ó, então, essa aqui tá desse jeito aqui, ó. Então, gente, eu vou colocar ela nesse vasinho aqui. E a dica é que, assim, a orquídea, ela tem que ser do tamanho do vaso, né? O vaso não pode ser muito grande, pessoal, porque senão vai ter perda de circulação de ar, né? E vai ter muita umidade presa também, né? O problema é a umidade, nem é tanto problema porque você pode esperar secar, mas a falta de circulação de ar para essas raízes é muito prejudicial. Então, assim, o vasinho ele tem que ser sempre do tamanho da raiz da orquídea, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Ó, então, primeiro você coloca a orquídea dentro do vasinho e começa a completar com a fibra de coco. Ó, geralmente, gente, como a fibra ela é meia áspera, não precisa, como se fala, tutorar, né? Não precisa tutorar porque ela mesma já segura ela mesma já segura a orquídea. Ó. Você vai preenchendo, né? Vai preenchendo com a fibra de coco. Essa daqui já tá um pouquinho úmida, tá, gente? O cultivo no tipo de coco, né? É uma rega bem espaçada. E a orquídea, ela enraiza bem aqui no coco. Ó, vocês estão vendo que ela já ficou paradinha aí no lugar dela? Então, você não precisa de tutor, tá? Ó, deixa sempre essa parte do rizoma pra fora. Essa parte aqui das folhinhas também, gente, você não deixa o coco encostar nessas últimas folhinhas, porque é importante elas aí, né? Que elas fiquem aí pra você não perder nenhuma folha. Então, assim, você coloca o coco aqui de modo que essas folhinhas não encostem no substrato, tá? Agora vamos para outra, essa daqui. Vou colocar primeiro a orquídea no vaso. Depois a gente completa os espaços com o coco. A gente vai colocar nos espaços onde não tem raiz. Depois do replante, você já pode borrifar essas raízes aqui, gente. Tá? Você pode regar, né? Mas principalmente borrifar essas raízes é o que você vai fazer entre as regas. Então, por exemplo, essas plantas, elas estão sem rega, né? Como eu falei, né? As mini, elas estão sem rega há 15 dias, mas durante esses 15 dias, eu borrifo raízes aqui, somente essa parte aqui de cima, que é a parte que seca mais rápido, né? Às vezes a umidade tá lá embaixo, né? E aqui em cima tá seco. Então, isso daqui, gente, essa borrifação de folhas faz muita diferença para sua orquídea, viu? Para a saúde da sua orquídea.
é um diferencial para elas, tá? É uma necessidade você fazer essa borrifação de folhas para elas. Gente, vocês estão vendo aqui como ficou o replante? Olha, aqui, ó, o rizoma ficou para fora, né? E também, gente, aqui perto dessa última folha, eu não coloquei substrato, tá? Porque essa folhinha aí, ela tem que ficar longe da umidade, tá? E eu não precisei tutorar, pessoal, porque o chip de coco, ele segura a planta já dentro do vaso, então não precisa de tutor, tá? E essa daqui também, pessoal, olha, ela ficou com o rizoma pra fora, ó, dá pra ver ali, ó, é que tá de noite, ó, mas o rizoma ficou pra fora. E essas últimas folhinhas também, olha, elas não podem ficar encostando toda hora no coco, tá? Tem que ficar um espaço para elas, tá? Para elas não ficarem molhadas quando você for regar, né? E como que é essa rega, gente, no chip de coco? Ela é uma rega espaçada e você tem que observar, principalmente, gente, o peso do vaso. Vocês vão ver que quando vocês forem regar a orquídea, o vaso ele vai ficar pesado por causa da água, né? Então, quando o vaso começar a ficar leve, né, já tá na hora de regar. O segundo parâmetro é as raízes brancas, mas nem sempre tem raiz branca, né? Então, o parâmetro é o peso do vaso e o tônus das folhas, né? Você vai ver que se a folha estiver bem durinha, é porque não há tanta necessidade de você regar, tá? Mas para não errar mesmo, gente, é o peso do vaso, né? E as raízes brancas, né? Nem sempre quando as raízes estão brancas, quer dizer que não tem água lá dentro, tá? Às vezes tem a água lá dentro, sim, e as raízes já estão brancas. Por isso que o ideal é você fazer, perceber o momento da régua por causa do peso do vaso. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque é um cultivo em que a umidade se mantém no vaso. Então, você vai ficar muito tempo sem regar, às vezes 15 dias, no inverno 30 dias, né? E você vai ver que mesmo assim, a planta vai ter condição de manter a floração, tá? Todas essas falsas que estão aqui na mesa, pessoal, elas não recebem água há 15 dias, tá? E mesmo assim, elas se mantêm hidratadas, tá? Então, essa é a vantagem do chip de coco, tá? É uma fruta, né? As orquídeas gostam, elas enraizam muito bem, né? E se você souber regar, você vai ter muito sucesso no cultivo das suas orquídeas. Tá bom, pessoal? Então, foi esse o vídeo. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.